Quanto ao potencial de ferimento, ela então pega aqui a cavidade permanente, que o outro já colocou para nós, né? Ela classifica como essa trilha da ferida que esmaga e rompe as fibras que estão à frente do projétil. Ela não está falando aqui sobre a distensão radial, tá? Então, varia aí de acordo com o calibre, e tende a ser mais ou menos de forma linear, tá? Eu trago aqui uma tomografia que mostra um trajeto de uma forma arciforme. Poxa, Lugão, então quer dizer que o projétil pode fazer curva? Não necessariamente, porque isso aqui pode ser só a, a trilha de um projétil que ficou, mas que na hora que a pessoa foi atingida, ela fez um movimento que a projétil passou reto e na hora que relaxou os tecidos, ele se coloca de uma forma é, arciforme, né? Mas também há autores que dizem que pode sim, o projétil, se ele fosse disparado num corpo imóvel, ele pode ter algum grau de curva. Isso é importante por quê? Porque quando você vai para o tratamento de feridas, você não deve esperar que o projétil faça, né? A não ser que ele faça um ricochete muito grande em alguma estrutura óssea, então ele vai ter esse comportamento mais ou menos reto dentro dos tecidos. Uma outra, é, outros mecanismos, né? Ele vai falar agora, então, no baixo, na baixa velocidade, como guinada do projétil, que vai estar relacionada aí a alguns projéteis, mesmo em baixa velocidade, vão guinar até mais de 90%. Mas no braço, na baixa velocidade, duas características do projétil que vão participar de uma entrega maior de energia e, consequentemente, maior lesão, é a deformação do projétil, que é descrito como o achatamento e o crescimento da ponta muito rápida, né? Ele visa reter o projétil, ou seja, entregar mais energia, e uma outra é a fragmentação do projétil. Nós vamos dizer que projéteis, a cavidade permanente, ela pode estar relacionada a esses três fatores. Muito embora a guinada seja mais evidente em projéteis de alta velocidade. Ele, inclusive, descreve uma anatomia neste ferimento que nós vamos ver adiante também na nossa disciplina. A onda de pressão, né? Aqui ele já mistura as duas coisas, ondas de pressão com onda cavitária. Lembrar que pressão é aquela radial e a onda de pressão é a que vai adiante e a shockwave é essa que vai radial. Então se mistura alguns conceitos aqui, porque não é um descritor comum em toda a literatura. Mas é esse ponto de formação do projétil, né, que dura ali em torno de 2 milissegundos. Elas vão progredir através do projétil e vão se dissipando ao longo da dinâmica do ferimento, tá? Essa onda de pressão, então, ela pode lesar tecidos bem sutis, né? À distância, e aí há uma, como é que eu vou dizer assim, há uma discordância na literatura se essa onda que vai à frente, aquela onda que eu falei lá atrás para vocês, ela é capaz de causar, né, um ferimento. Mas, segundo esses autores, fazendo uma revisão da literatura, é possível sim. A onda de pressão, essa onda, a cavidade temporária, né? Agora eu estou falando daquela outra onda, ela é muito rápida, é 1 a 4 milissegundos, né? Não, pessoal, estou botando bala aqui, mas é do inglês bullet, tá? Se deve à interação da onda com o meio, tá? E colapsa muito rapidamente. Aí é que a gente não sabe exatamente se ela está falando de pressão ou
da cavitação temporária. Mas, enfim, o resultado O professor, essa onda de pressão que ele fala aí, era como se fosse possível a gente atirar no corpo humano e no momento em que o projétil fosse começar a entrar na pele, no corpo, ele parasse, né? E só a pressão dele fosse atuante, vamos dizer assim. Ele fosse parado instantaneamente, não penetrasse e só a pressão dele penetrasse. em teoria, é o que Seria seria. isso aí, né? Se na hora de encostar num Sim, determinado alvo, ele parasse e você tivesse essa onda que vai adiante, causando aí estragos. Há sim. autores que dizem que não causam, há autores que dizem que causam. Esse que é o ponto de discordância. E o senhor acha o quê? Ah, não me bota em sinuca de bico, Porque eu não. vou achar que não. Eu aqui acho que não causa, não. Eu acho que não. Eu acho o seguinte, é É muito dinâmico, rápido, mas né? é Lógico, muito mas rápido, mas pô, imagine aí nesse mundo que você colocou, o projeto parou, não entrou, mas geraria algum tipo de lesão? Talvez sim. Acho que a gente nunca vai ter todas as respostas. E eu acho que a gente não deve abrir mão de nenhuma possibilidade, tá? Acho que em detrimento da cavidade permanente e da cavidade temporária, as ondas de pressão são pífias na geração de uma lesão. Mas se nesse mundo nirvânico aí que você falou, que ele, antes de atingir somente essa onda, participou do evento, eu acredito que sim, ela poderia é, causar ferimentos à distância, tá? Mas isso aí é para mim, eu estudando aqui, eu vendo os resultados, né? Dificilmente a gente vai ter essa eventualidade, essa então a gente conclusão, não né? tem, talvez modelos de simulação computacional responda isso para a gente, tá? Mas, enfim, tem esses dois grupos, tem essa discordância. Eu acho que aí é meio da interpretação, tá? Eu acho que se tivesse, pudesse parar, talvez alguns autores falariam que é possível, né? Mas, de novo, tem duas Corrente, duas correntes. correntes aí, né? Nem tão majoritária, mas que trazem isso para a gente, tá? Então, voltando agora na cavidade temporária, que já é destacado, porque eu separei pressão e cavidade temporária, ele vai exercer, né, ele vai tentar chegar ao máximo do limite de estresse elástico. Então, nós temos tecidos menos elásticos, como cérebro, rins, baço e pâncreas, sendo mais sensíveis a esta onda, a esta cavidade temporária. Já ossos, eles tendem a fraturar. Com a fratura, você gera micros, pequenos projéteis, você cria outros projéteis daquela, daquele ponto de impacto que também vão causar ferimentos. Ok? A gente vê muito isso quando a gente estuda aí as fraturas ósseas causadas por esse tipo de ferimento. Lembrando que roupas, né, vão aumentar o risco de fratura ou aumentar o risco de lesão, porque elas antecipam estes fenômenos do projétil, tanto a guinada, quanto a deformação, quanto a fragmentação. Então, hoje a gente já tem uma ciência que vai estudar ali qual a melhor densidade do, do, do componente do uniforme, porque já se entendeu que essa dinâmica pode afetar o soldado se esses fatores começarem a acontecer muito precocemente. Eu lembro que teve uma interação de um aluno, se eu não sei se na, na turma passada, que ele perguntou assim, falou que um conhecido dele lá disse que preferia ser acertado por um projétil de alta velocidade
sem o colete do que com o colete, né? Eu até entendi o que a pessoa lá estava dizendo, porque o colete ele vai gerar essas interações antes da penetração na pele. Só que tem um outro lado, né? Puta, tomar um disparo desse sem o colete, talvez os estragos vão ser muito maiores.